Você tem acompanhado aí muitos nutricionistas e qual que é o principal erro que você vê eles cometendo aí no consultório, na clínica deles? Vendendo consulta. Esse é o principal erro. Outro que vende consulta avulsa, raramente vai conseguir escalar para bater 15, 20, 30 mil reais de faturamento. Oi, Tamires, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Bom, o objetivo aqui é a gente trocar um pouco as estratégias que você tem usado aí no seu consultório. Hoje, como você comentou, tem mais de 15 anos que você é nutricionista, né? Então é trazer essas estratégias para as nutricionistas que estão assistindo esse vídeo. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para você poder entregar esse ouro pra gente. Bora lá, vamos, vai ser um prazer, muito obrigada. E eu tenho certeza que o Nutri que assistir esse conteúdo inteiro vai, assim, sair com ouro na mão. Bom, para a gente começar, muita gente acredita que o resultado em consultório vem de estudar mais. Na sua visão, o que realmente faz um nutricionista ter resultado de verdade? Eles ficam muito presos no conhecimento técnico e científico, né, pensando que tem que fazer mais uma pós, mais um curso. Isso é necessário sim, para todo mundo, e principalmente para quem trabalha na saúde, que sempre tem novidade, sempre tem coisas novas para a gente aprender e se atualizar. Porém, entretanto, todavia, eu falo que se conhecimento fosse determinante para o resultado financeiro, todo mundo que tem mestrado, doutorado, estaria rico. E não é isso que a gente vê. A gente vê que as pessoas, principalmente da área científica, passam muito perrengue financeiro, porque não consegue remunerar de forma proporcional aos estudos e ao conhecimento. Então, na minha visão, e em tudo que eu vi nesses anos aqui, já mais de 9 anos com a CN, mentorando outras nutris, é que o que vai fazer elas terem resultado é a parte da coragem, da ação, da atitude, de ter visão empreendedora, de entender que ter o conhecimento para atender o paciente é necessário, mas o que vai trazer o resultado mesmo é o entender como eu vou estruturar todo o método para vender essa transformação. Que o Nutri vende não é um plano alimentar, é o resultado do paciente. Então, eu uso muito a expressão, né, Nutri das cavernas e Nutri do futuro. Os nutris que estão presos nessa nutrição das cavernas, tentando vender um plano alimentar lindo e maravilhoso, entendendo todas as possíveis combinações de planos alimentares ou possíveis combinações de suplementos, de ativos novos que tem no mercado, elas estão deixando muito dinheiro na mesa, porque o que elas precisam é entender uma estrutura e ter um método para vender a transformação que elas querem gerar para o paciente. Muito bom essa análise. Você tem acompanhado aí muitos nutricionistas e qual que é o principal erro que você vê eles cometendo aí no consultório, na clínica deles? Vendendo consulta. Esse é o principal erro. Outro que vende consulta avulsa, raramente vai conseguir escalar para bater 15, 20, 30 mil reais de faturamento. Por quê? Porque mesmo que esses que já estão melhores posicionados, que vendem por um valor mais alto, essa consulta, ainda assim, na minha visão, em tudo que eu creio da nutrição, não é o suficiente, sabe para quê? Para o principal, que é o paciente ter resultado. É muito difícil uma pessoa que errou por 30, 40, 50 anos conseguir resolver a vida inteira dele em uma única consulta. Então o nutri fica ali 2 horas, faz uma consulta linda, maravilhosa, sai da consulta super cansado mentalmente, às vezes termina o dia exausto, não consegue gerar a melhor experiência para o paciente, e o paciente se frustra, porque ele não consegue executar tudo o que foi proposto, porque é muita informação. E aí ali o nutri ele tá tentando vender para o paciente que ele sabe muito, mas ele está esquecendo o principal, que é olhar para o paciente, quais são as principais demandas, que é um dos, né, dos pilares aqui de todo o método que eu ensino dentro da CN, na mentoria Voo, que é: se importe. O segredo é se importar genuinamente com o cliente. Se eu me importo com ele, eu tenho certeza que ele não vai conseguir ter os resultados que ele precisa em uma única consulta. Então eu preciso ter esse método estruturado, com um passo a passo, com início, meio e fim, para o paciente executar. Porque tem uma pergunta muito simples que eu faço para as nutris, é: qual paciente que vai ter mais resultado? O que vem em uma consulta ou o que vem em 4 ou em 3? Todo mundo responde: o que vem em 3. E eu pergunto: mas o seu paciente está vindo 6 vezes?
Não vem, porque o que vem na consulta ele acha que vai resolver o problema dele de forma instantânea. Igual quando ele tá com dor de garganta, ele vai no médico, o médico dá ali antibiótico, ele toma, vai embora e cura. Na nutrição é diferente, a gente trabalha muito com o comportamento, com crenças, com sabotadores, com questões internas que o paciente tem e ele nem sabe que tem, e ele não consegue resolver isso só com dieta e com suplementação. Pode ser o nutricionista mais estudado do mundo, que se ele não entender de comportamento, vai deixar muito dinheiro na mesa. E o que muda na prática quando o nutricionista passa a trabalhar aí com os programas estruturados, programas nutricionais? Como muda ali a carreira dele? Muda da água para o vinho, porque assim, o nutri começa a ter previsibilidade, principalmente, ele vai conseguir entender até mesmo a estrutura da entrega do que ele faz para esse cliente. E é óbvio, um cliente que tem resultado, ele indica outro, e a roda começa a girar, o nutri começa a se sentir mais confiante, que esse é um dos grandes erros que eu vejo também. O nutri estuda, estuda, estuda e ainda assim falta confiança para ele aplicar. Por quê? Porque os pacientes não têm resultado. Agora quando você pega um nutri que o paciente tem resultado, esse nutricionista ele não tem nem medo de cobrar, ele vai cobrar muito mais pelo que ele entrega, porque uma coisa é o preço, o quanto vale, né, quanto vale a minha hora, quanto vale a transformação que eu entrego principalmente. Outra coisa é o valor do que eu entrego, os resultados que eu entrego para o paciente. Muito bom, muito bom. Você falou em relação ao faturamento, né? Como você vê essa relação de agenda vazia, faturamento inconstante na vida dos, nutricionistas hoje? Olha, boa pergunta. Hoje mesmo eu conversei com um nutri, estava interessado na mentoria e eu fiz uma videochamada com ele. Atualmente o faturamento dele está super baixo. E ele falou: não, eu já tive um faturamento mais alto, de R$ 11.000. E aí eu perguntei, mas o que que você fez lá que você não continuou fazendo, que teve essa discrepância tão grande no seu faturamento? E ele falou: "O meu grande erro foi quando eu saí de uma cidade maior, fui para uma cidade menor, eu diminuí o valor da minha consulta, o preço da minha consulta, porque eu achei que numa cidade menor as pessoas não pagariam mais caro, né, assim como eu cobrava na capital. Então isso, eu falei com ele, eu falei: "Aí é um dos erros, né, dos grandes erros que você cometeu, mas dá para ajustar, ajustando o posicionamento, porque a gente precisa ter previsibilidade. Eu vou ter previsibilidade se eu tiver um framework, um passo a passo, se eu conseguir estruturar vendo o meu consultório como um negócio, não como eu sou autônoma, muitos nutris usam essa expressão. Não, querida, você pode até se ver como autônomo, mas o que vai fazer o seu negócio ficar de forma estruturada e aumentar drasticamente o faturamento é você se ver como empreendedora. Empreendedor, ele é como se fosse um sócio do próprio negócio, não é todo o dinheiro que entra que é seu, você vai ser funcionário do seu negócio para fazer ele escalar de fato o faturamento. Você vai ter várias funções para executar, que não só atender o paciente, toda a parte que você executa antes, toda a experiência do cliente que você vai proporcionar, que você precisa de tempo para isso. E se você cobra muito pouco, você vai entregar pouco também. E aí aquele paciente que te manda mensagem, você vê aquilo como incômodo, você: "Nossa, o paciente tá me mandando mensagem tarde, o paciente está me mandando mensagem dia de domingo". E eu falo: "Se você se incomoda com isso, é porque ou você não gosta do que você está fazendo, ou você está cobrando pouco". E geralmente é por isso, é porque está cobrando pouco. E aí aquela balança do dar e receber, ela fica totalmente desequilibrada, porque se você recebe pouco, de forma inconsciente, o nutri também entrega pouco. E isso é péssimo, porque aí vai gerar um ciclo de paciente sem resultado, nutri frustrado e confirmando cada vez mais a visão que ele já tem, que a profissão dele não é tão boa, que ele não vai conseguir ganhar dinheiro, que o faturamento dele nunca vai ser esse faturamento dos sonhos que ele vê, às vezes, outros nutris conseguindo. E o problema disso está no paciente, em relação a achar que o paciente não paga o valor devido, ou na forma que o serviço é apresentado? Óbvio que é na forma como o serviço é apresentado. É o próprio nutricionista que não consegue ou desenvolver uma estrutura para apresentar um produto bom, porque o paciente ele vai enxergar aquilo que o nutri apresenta, simples assim. E ele paga, né, as pessoas falam que não, eu falo: "Quantas pessoas você acha que fizeram harmonização facial na sua cidade só essa semana? Pagaram aí 7.000,
12.000 numa harmonização facial. Quantos pacientes você acha que está aí aplicando o Monjaro? Pagando aí R$ 3.000 por mês ou mais, né, nas clínicas de estética. Então as pessoas pagam pelo resultado. Elas não pagam para aquilo que elas acham que não vale, porque elas acham que vale, elas vão pagar, elas vão dar um jeito, as pessoas, elas sempre têm prioridades. Como a clareza da promessa influencia diretamente no valor percebido do resultado do consultório? Nossa, totalmente, totalmente. Você precisa ter uma promessa clara na hora que você estrutura o seu produto, o seu programa. Se você vai lá e fala: "Ah, eu tenho um programa", tem nutri que usa a expressão, né, "Eu tenho um pacote de consulta". Falo: "Gente, pacote é pacote de arroz, pacote de feijão, pacote de pão". Se você quer vender algo que gera transformação e cobrando valor acima de R$ 1.000, que é o que a gente ensina aqui dentro da mentoria Voa, que é o adequado. Tem nutris que cobram 2.500 aqui, mas se você quer cobrar acima de R$ 1.000, você não vai vender pacote. Tudo precisa estar alinhado. Então a sua promessa, com o desejo atingido, com os resultados que você vai gerar, com feedbacks, com provas sociais, com toda a estrutura, principalmente trabalhando esses pilares que eu já até falei, pensando na parte de comportamento, de crenças, de sabotadores. Quando você estrutura essa promessa, fica muito mais fácil do paciente entender, falando: "Nossa, é isso aqui que eu preciso, é isso que eu quero", que para mim é o que foi determinante para o meu próprio consultório, né. Que às vezes hoje o nutri vê e fala: "Ah, mas a Tami tem um bom faturamento", que ela vende mentoria aí para outros nutris, e é muito mais fácil vender para outros profissionais. Não, querida, o parâmetro que eu uso aqui para mostrar para vocês de faturamento, de resultados, é comparando o meu consultório com o seu consultório, que seria muito injusto e muito fácil eu chegar aqui e falar que eu faturava 6 dígitos, 7 dígitos, pensando produtos de ticket muito mais alto que eu vendo para nutricionistas. Pensando em todos os cursos que nós temos aqui, na mentoria, na pós-graduação, na formação em coaching nutricional, mas não, todos os resultados que eu uso para comparação é medindo os meus resultados do consultório, que eu faço no meu perfil, para o público final. A experiência que eu gero para os meus pacientes, o valor que eu cobro dos pacientes. E todo esse método estruturado que eu validei para mim e ensino vocês a fazerem, eu estou ali na lida. Todos os dias eu aplico, eu atendo, inclusive agora, né, minutos atrás eu estava hoje foi dia de atendimentos aqui, atendi pacientes outros países, atendi um paciente que mora no Reino Unido, atendi paciente que mora no Paraguai. Então hoje eu consigo inclusive levar os meus atendimentos para pacientes de outros países que pagam em euro, que pagam em euro, para monetizar e para eu poder ensinar para vocês tudo que eu aplico para vocês verem o que funciona e o que não funciona. Tá no campo de batalha, né, Tamires? Isso aí. Você acredita aí que tem um método definido, essa nutricionista empacotar ali, o programa nutricional dela dentro de um método, uma metodologia, um cliente ideal, faz tanta diferença assim no dia a dia? Com certeza, porque já acompanhei outras nutris que já tinham um programa desenhado com estrutura, com passo a passo, mas sem método, uma estrutura tão desenhada para o próprio nicho, para o público-alvo, e elas estavam aí nadando, correndo a corrida dos ratos, né, que eu falo que é correndo atrás do rabo, tentando melhorar, tentando organizar essa promessa, mas ainda assim elas não saíam do lugar. A partir do momento que eu expliquei, ensinei e desenhei junto com elas esse passo a passo desse método, a coisa começou a funcionar. Por quê? Porque os pacientes começaram a ter resultado. E a partir do momento que um paciente tem resultado, muda o jogo do nutricionista. Então, às vezes, você fala assim: "Nossa, mas é difícil. Como que eu vou conseguir 10 pacientes com resultado, 20 pacientes?" Às vezes, você imagina que está muito distante. Você precisa de um paciente tendo resultado, que você já consegue esse feedback, e aí a gente consegue estruturar de forma mais rápida a captação dos novos pacientes. Olhando para o cenário geral, que você atua aí há 15 anos no mercado nutricional, há 9 anos como mentora e professora, você vê o marketing sendo diferencial, o produto, a parte comercial, o que que você vê que é o ponto crucial para conseguir você para fazer você escalar aí para mais 6 dígitos mensais, ah, e fazer aí esse resultado que você tem feito hoje? Olha, a autoridade percebida,
através do próprio comportamento, do posicionamento do profissional nutricionista. Que isso, assim, é uma das coisas muito delicadas e que eu tenho visto muitos não conseguindo fazer o básico. Então falta integridade, reto ser, reto agir, reto falar. Eu não me sentiria bem de estar tentando ensinar outros pacientes ou outras nutricionistas a fazerem uma coisa que não é íntegro com quem eu sou, sabe. Então eu falo muito sobre isso, né, eu falo: "Eu sou o avatar transformado, eu pratico aquilo que eu falo, eu tenho tanto resultado assim, sem precisar investir rios de dinheiro, tráfego, sem precisar ter tanto investimento assim, ou quase nada, né, é irrisório comparado ao faturamento, o que eu preciso, o que eu faço de investimento hoje em dia, porque as pessoas se conectam com quem eu sou". Com toda essa estratégia de posicionamento, que é o que eu desenvolvi e ensino as nutricionistas a fazerem também, desenvolvendo através delas, da personalidade delas, que cada um tem uma, né. Eu sou mais descontraída, brinco, conto piada, outras nutris têm um posicionamento mais sério, mais técnico e científico, e tá tudo bem, a gente consegue desenhar isso, que é o que eu chamo de branding, né, que eu uso muito, ah, aquela analogia do Pateta, né, todo mundo aí da década de 80 assistiu o desenho do Pateta. Se você nunca viu, depois é da Disney, aí você joga e dá um Google aí pra ver. E aí eu falo que o Pateta ele se acha muito, né, que ele é o espertão, e aí tem um desenhozinho dele que eu até uso numa das aulas de branding, que é ele de frente e ele de costa para o espelho. Então uma coisa é como eu me vejo quando eu tô de frente para o espelho e quando eu tô de costa para as pessoas, como as pessoas me veem, e isso tem que estar alinhado com quem eu sou. Faz toda a diferença para os meus resultados financeiros, porque as pessoas me conhecem quando eu faço uma viagem, através de networking com outra pessoa que me apresenta, a pessoa só fala que eu sou nutricionista, eu não fico vendendo meu serviço ali. Passa alguns meses, essa pessoa me manda mensagem, fala: "Eu quero me consultar com você", isso aconteceu hoje. Eu viajei para Ilha Grande, deve ter uns 2 anos, com uma amiga e ela me apresentou uma outra amiga, e na viagem, gente, a gente viaja, a gente se diverte, a gente faz passeio de barco, vai pra festa. E hoje ela me mandou mensagem: "Nossa, você lembra de mim? Viajei com você pra Ilha Grande, tal, eu quero marcar uma consulta, eu tô te acompanhando na internet e vi que eu preciso de você". Então isso é muito legal. Toda a nossa idade, tudo que a gente mostra na produção de conteúdos, e olha que eu não sou a pessoa que mais produz conteúdo, gente. Muito pelo contrário, tem muitos outros nutris produzindo conteúdo, assim, freneticamente, investindo, equipe, editor, pessoas que fazem criativos, copy para poder escrever, tudo mais do mesmo, a pessoa não consegue pôr a personalidade e as pessoas compram você, não é o seu conteúdo, é você. Aqui vem uma pergunta polêmica, hein. Que você acha de nutricionistas com um perfil fechado no Instagram? Só pode estar vendendo coisa errada, né, tá vendendo Monjar, minha filha? Eu falo: "Ó, perfil fechado é coisa de quem faz coisa errada, gente". Então, não dá. Se você o Instagram, nosso perfil, Instagram, YouTube, seja lá quais os canais você escolheu para usar para se comunicar, você precisa ter isso de forma clara e aberta para todo mundo te ver. Não tem como ter perfil fechado. Abra, tá. "Mas eu não quero que fulano, beltrano, lá uns parentes, algumas pessoas assim, te ver", vai lá e bloqueia essas pessoas e deixa aberto para o resto do mundo, ok? Porque as pessoas precisam te ver. Você já falando sobre esse assunto de posicionamento e rede social, qual que é a relação entre o posicionamento, a autoridade percebida, que foi o que você comentou, e o tipo de paciente que vai chegar lá no consultório dessa pessoa? Olha, isso é o que vai filtrar, na verdade, e para trazer a pessoa certa, né. Então a partir do momento que você deixa claro que tipo de paciente que você acompanha e não acompanha, o tipo de nutrição que você defende, porque precisa ter um posicionamento forte, corajoso, para que você tenha resultados, isso vai só filtrar e vai trazer a pessoa certa. Hoje, muitos nutricionistas têm medo de se posicionar, têm medo de gerar conteúdo, medo de gerar ali o lado A, lado B, selva você fala muito sobre a nutrição da selva, né. Então você vamos posicionar para um tipo de dieta, um tipo de posicionamento. Como você vê essa questão dos profissionais da saúde em relação à produção de conteúdo? Eles precisam de fato ter ali uma frequência, existe uma frequência ideal, existe um caminho que ele deve seguir ou simplesmente recortar pedaços do dia e colocar ali na rede social? Olha,
Vamos começar pelo começo, né, a questão do posicionamento polêmico. Ultimamente, né, nos últimos 10 meses que eu tenho praticado a estratégia carnívora, eu tenho falado muito sobre isso, e é um tema super polêmico, e foi assim, determinante para os resultados. Eu até uso muito uma analogia, que é, imagina assim, uma pessoa em cima do muro. Tem uma pessoa em cima do muro e de um lado tem um anjinho, do outro lado tem um capetinha. E aí o anjinho tá assim: "Vem para o meu lado, vem para o meu lado, vem para o meu lado". E aí a pessoa que tá em cima do muro olha para o capetinha e fala assim: "Você não vai falar nada não?". E o capetinha responde: "Eu não, o muro é meu". Então assim, quem tá em cima do muro, independente aqui gente, não é sobre religião, tá, não é sobre isso. Vamos pensar sobre o anjinho resultado e o capetinha o limbo. O possivelmente, às vezes, a situação que você se encontra agora, perdida, sem resultado, sem retorno, sem faturamento, ok? Você precisa se posicionar, escolher uma verdade. Isso é essencial, tá? Mas eu espero que você não se posicione como um margarina, mas se essa é a sua verdade, se você estuda, consegue bater no peito e assumir essa verdade, tudo bem, mas não é a nutrição que eu acredito, tá. Inclusive eu falando isso aqui agora, eu filtro. Por quê? Porque quem é o nutri margarina não vai se conectar comigo. Pela minha visão mesmo, estratégica, de negócio, de posicionamento, do que da nutrição que eu creio que é a nutrição que de fato funciona e resolve o problema dos pacientes. Porque eu não já não falei aqui que o segredo é se importar? Eu não vendo por vender, eu não vou falar uma coisa só para passar pano ou para ser boazinha, para dar engajamento nos vídeos, muito pelo contrário. Eu tive a coragem para tomar pedrada da maioria dos profissionais e dos nutricionistas, porque para eles é muito tabu, assim como foi para mim, e eu nem julgo, porque alguns meses atrás ou anos atrás, eu também criticava, eu também achava que não era esse o caminho, e tentava meio que ter ter um caminho do meio que era em ficar em cima do muro, mas não é isso que eu creio hoje e que não é isso que eu acho também que os profissionais precisam ter. Precisa ter sim posicionamento e resultado. Você me fez uma segunda pergunta junto com essa, foi sobre a questão de rotina de produção de conteúdos, né. Então Isso. sim, se você tem uma rotina de produção de conteúdos, fica muito mais fácil, gente. Então, dentro da mentoria mesmo, a gente trabalha com uma estrutura onde eu passo passo a passo. Que não é difícil, que não toma muito tempo, que você não precisa ficar dançando, que você vai encontrar qual é a melhor forma para você produzir esse conteúdo de forma orgânica mesmo, né, para entregar de forma orgânica, de uma forma que seja fácil, mas se você tem uma estrutura, fica muito mais fácil você não ficar perdida. "Meu Deus, o que que eu vou postar amanhã? O que eu vou postar semana que vem? Nossa, é Natal, deixa eu fazer um conteúdo de Natal aqui". Não, você tá tudo estruturado, você consegue colocar isso na agenda para facilitar essa produção. Muito bom, muito bom. Queria entender um pouco, agora olhando para a tua história em geral. Como você se despertou para esse lado de nutricionista mais posicionada, conseguiu desenhar o teu método? Qual que foi o momento de virada de chave que você falou assim: "Olha, trabalho numa nutricionista da caverna e eu preciso dar esse salto para me tornar diferente, para ter um posicionamento diferente, para poder vender diferente"? Qual que foi esse momento que você decidiu isso? Nossa, que pergunta boa essa. Foi bem no início, eu não demorei muito não, porque na verdade eu sou formada há 15 anos, mas os 4 primeiros anos eu trabalhei com indústria, e aí depois que eu fui para a clínica. E aí eu já tinha feito pós-graduação em nutrição funcional, vários outros cursos da parte de intestino e por aí vai, para entender um pouco mais sobre sinais e sintomas. E eu via que mesmo eu sabendo todas as estratégias, a dieta linda e maravilhosa, a suplementação adequada, entendendo sobre análise de sinais e sintomas dos pacientes, ainda assim eles não seguiam e não tinham resultado. E se eles não tinham resultado, como consequência, eu também não tinha. Eu entendi essa virada de chave para essa nutrição das cavernas, para a nutrição do futuro, quando eu entendi que eu precisava vender o programa de acompanhamento. E o que me trouxe esse insight foi o coaching nutricional. Na verdade, foi o coaching de forma específica, que eu fiz o curso de coaching quando eu trabalhava com indústria para melhorar minha performance, para eu conseguir gerenciar melhor a equipe. E eu comecei a ver que aquilo fazia sentido quando eu aplicava algumas coisas na prática clínica com os pacientes. E aí eu desenvolvi todo o método do coaching nutricional
todo o passo a passo para os pacientes e comecei a aplicar com eles. Aí eu vi que os pacientes que eu aplicava tinham mais resultado do que os pacientes que só tinham a dieta e só seguiam aquilo. E logo, pouquíssimo tempo depois, que eu voltei a clinicar, eu já comecei a vender o programa de acompanhamento. E é claro que nesses últimos anos eu melhorei muito o método, o programa, a entrega, as estratégias, mas esse foi o ponto determinante, entender que era um programa que eu precisava traçar um passo a passo com o paciente para levar ele aonde ele deseja. E você chegou nesse pensamento de mudança sozinha? Ou você buscou também alguma orientação de um mentor? Como é que foi esse trilho para esse resultado de hoje? Durante essa caminhada, eu busquei muitos mentores, muitos mesmo. Fiz várias mentorias para que eu melhorasse, afinasse o meu método, modelando em tudo que eles fazem, para que eu pudesse melhorar ainda mais a entrega do que eu proponho para os pacientes e para vocês aqui, minhas mentoradas também. Muito bom, muito bom. Eu invisto muito todo ano eu invisto em mentorias, cursos, para eu Caminho, né? continuar evoluindo e aprendendo, né. Às vezes chega um momento e a gente pensa assim: "Nossa, mas já fiz tanto curso, já fiz tanta mentoria, será que ainda vai ter alguma coisa?". Gente, sempre tem. A gente precisa só excluir aquele pensamento julgador de: "Ah, eu já sei tudo, não vai ter nada que eu vou descobrir que vai me levar onde eu quero". Se você já soubesse tudo, você já estava nos resultados que você sonha, então você não sabe tudo ainda. Bom, queria entender de você, olhando para o teu consultório hoje, o que você diria que são os principais indicadores que o modelo que você desenhou hoje, o que você aplica para você, aplica para suas mentoradas, funciona de fato? Como é que você consegue medir isso aí? Renovação e indicação, são os principais. Então o paciente renova, né, o paciente vem, paga o programa, passa pelo acompanhamento, renova, renova, renova. Tem pacientes que renovam seguidas 4 vezes, né, então dá o acompanhamento do ano. Eu tenho é o segundo ano consecutivo que eu faço também o anual, então tem paciente do programa que fecha o anual, então também é um outro dado, né, e sucesso aí do que eu entrego, e as indicações. Porque você não indica ninguém para uma fria, né. Se você foi para alguma coisa que foi ruim, você não vai indicar, a não ser que seja para o seu inimigo. Você vai indicar só coisa boa. Então eu tenho muita indicação, gente, muita indicação mesmo. Bom, vamos lá. Já indo para uma parte mais prática aqui, eu queria que você falasse para o nutricionista que está ouvindo a gente agora, passo a passo simples que ele precisa dar, então, para sair da realidade que ele está hoje, de talvez vender consulta, de vender às vezes até programas, mas muito baratos, de não conseguir clientes através de indicação, não conseguir gerar resultado. Qual que seria o passo a passo para ele sair dessa situação atual, para conseguir aí fechar bons clientes, fechar clientes compromissados, conseguir criar uma carteira boa de fidelização, conseguir gerar indicações, ter aí um consultório igual o seu, que tem gerado muito resultado para você, para os seus clientes, que geram não só resultados financeiros, que é uma parte muito boa, né, tem um bom faturamento, uma boa margem de lucro, mas também transforma a vida das pessoas, né. É, esse é o ponto principal. Bora lá então, ó, papel e caneta aí que eu vou falar o passo a passo. Passo um: pare de vender consulta. Essa é a primeira coisa, crie um programa com início, meio e fim. Passo 2: defina uma promessa principal. Qual transformação você entrega? Lembra que eu falei que a gente não vende dieta? Gente, não fique presa nisso de ser uma vendedora ou um vendedor de dieta. Isso é muito importante também, que foi uma das visões que eu desenvolvi para mim logo lá atrás e já uso esse jargão também aqui na CN com as nutris, porque isso é também um divisor de águas. Passo 3: organize o seu método. Organize, estruture o seu método, como que vai ser, o que você vai entregar, quais são os seus diferenciais, principalmente. Passo 4: especifique pelo valor da transformação, não pelo tempo de consulta. Então é a transformação que você gera, você tem que pensar nisso. Então eu sempre discuto o seguinte com as mentoradas, o que você entrega vale quanto? O resultado que você gera para o paciente, gente, valeria 10 vezes mais, que é esse 10x que eu falo sempre com os alunos para precificar. O valor que eu cobro poderia custar 10 vezes mais para o paciente, que ainda seria barato. O valor de tudo que eu vendo. Esse é um posicionamento de sucesso, que aí o paciente vai sair assim: "Uau, caraca,
Ou a mentorada vai sair: "Uau, caraca, poderia pagar 10 vezes mais por esse programa de mentoria, por esse curso", porque é o que vale tudo que eu entrego, tá. Então eu uso muito essa regra do valor. Passo 5: comunique com clareza. Paciente O paciente certo, ele entende e vai pagar. Por isso que você tem que ter esse posicionamento forte. E pense sempre que resultado não vem de trabalhar mais, vem de trabalhar com método. Se você tem um método, tudo fica mais fácil, tanto para você quanto para o seu cliente entender o que que você está vendendo. Muito bom, muito bom. Acredito que quem usar isso aí já vai conseguir, ter resultado, já vai começar a dar os primeiros passos e claro, se quiser uma orientação de uma mentora, alguém pegando na mão, tem a Tamires aí que já tem um programa que tem gerado muitas nutris aí do futuro, né, gerando bastante resultado. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você, e eu quero que você traga essa visão para as pessoas que estão assistindo agora, qual que é a sua visão para o mercado de nutricionista com o avanço da inteligência artificial? ChatGPT fazendo dieta, com o ChatGPT fazendo treino, o que que você vê, como diferenciar, como se destacar, se tem mercado ou se os nutricionistas vão virar Uber, qual que é o futuro do mercado? Olha, isso é bem delicado, porque os nutricionistas que são só vendedores de dieta já estão sendo substituídos pela inteligência artificial, estão perdendo clientes. Esses dias eu recebi já mensagens de outros clientes, né, ou pacientes, falando que já se consultaram com outros nutricionistas e que pediram ao ChatGPT para fazer o plano alimentar deles e eles tiveram mais resultados do que indo em outros nutris. E direto chegam mentoradas que falam que tem um número grande de pacientes que já chegam lá com uma outra dieta que seguiram do ChatGPT. Então, a principal dica é: os nutris que vão crescer exponencialmente nos próximos anos são os nutris que conseguem vender além da dieta. Vender de fato uma transformação, um método, um resultado. E para isso, se você tiver estrutura, nada mais justo do que cobrar um valor que seja proporcional a essa transformação. Porque não é só uma dieta, é a transformação, é o resultado, é a saúde do paciente que a gente ajuda a recuperar, é uma remissão de uma doença. É um resultado incrível que às vezes o paciente passou aí anos gastando, investindo, perdendo tempo de vida, que a gente consegue ajudar de forma certa e estratégica. Mas você é do lado tradicional que só usa as ferramentas que a faculdade te entregou ou você pega as inteligência artificial e usa a seu favor, consegue usar Uso isso. tudo, uso tudo e ensino todos os mentorados a usarem também. A inteligência artificial ela vem para ser uma aliada. A partir do momento que você consegue utilizar, até dar os comandos certos para não ficar robotizado, até pensando às vezes: "Ah, vou usar para produzir conteúdo", que é o mais básico que muitos nutris já conseguem. Ou pensando às vezes em ajuda de análise, de questões até mesmo do consultório. Então tem como também dar o comando certo e adequado. Então a inteligência artificial ela vem para te destruir ou para te construir, para te ajudar a se construir. Você precisa escolher como é que você vai utilizar ela, né. Muito bom. Agora, uma pergunta para ti, qual frase uma frase de impacto, você poderia falar hoje para todas as nutricionistas? Se você pudesse aparecer aí com outdoor, com anúncio na frente de todas as nutricionistas do Brasil, o que que você falaria para elas? Nossa, que você enquanto nutri pode transformar muitas vidas, a partir do momento que você entender que se você tiver um método estruturado, sair dessa visão de nutri das cavernas e vir para a visão do nutri do futuro, vendendo um programa com alto valor, você vai conseguir bater o seu faturamento dos sonhos e principalmente contribuir mais com o mundo, que é isso que o nutricionista faz. A gente faz com que o mundo fique mais saudável. E só nutris que atendem pacientes conseguem fazer isso. Nutricionista que é nutricionista por hobby, que acaba se tornando um hobby caro, que não fatura, porque aí você fica investindo em mais curso, 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 e acaba aplicando só em você ou nos parentes, que aí acaba sendo um hobby caro, não conseguem gerar transformação para o mundo, porque aí você só se transforma, né. Mas é importante você se transformar para você transbordar na vida dos outros. E principalmente ninguém leva alguém aonde nunca esteve. Então se você quer conduzir um paciente a um lugar que você nunca esteve, possivelmente você vai ter pouco ou nenhum resultado. Por isso que você precisa primeiro passar pela transformação e às vezes ter alguém te direcionando nisso,
vai ser muito mais fácil. Bom, então para a gente finalizar o bate-papo aqui, pra pessoa que está assistindo depois a entrevista, né, tá quase um podcast aqui, com Podemos fazer mais, eu tô gostando. né, bacana, né, esse bate-papo. Eu queria que você fizesse seu pitch, como é que faz para a pessoa ingressar em algum programa seu, o que que você tem disponível para ela, como é que é o próximo passo que ela pode fazer para conhecer um pouco mais do seu trabalho? Maravilha, maravilha. Tem várias possibilidades, né, depende muito do momento de carreira que você que está aqui vendo agora está. Então se você é aquela nutri que está começando agora, que não sabe ainda gerar uma boa experiência durante o atendimento, por exemplo, não entrega dieta na hora, pode começar pelo MDH, que é o Monte Dieta na Hora. Se você já entrega dieta na hora e quer aprender essa visão de uma estrutura, pensando trabalhar com o comportamento do paciente, pode fazer a formação em coaching nutricional e neurocoaching e nutrição comportamental, que é um dos cursos carro-chefe aqui da CN, que já tem mais de 5.000 alunos, e ali você vai aprender a trabalhar com esses pontos com o paciente, a trabalhar a metodologia do coaching mesmo, que foi especificamente desenhada para a gente trabalhar no consultório, para gerar essa transformação para os pacientes, com várias ferramentas que você pode aplicar. E se você quer escalar seu faturamento, se você já bate os 5.000 de faturamento aí e você quer escalar, você precisa vir para a mentoria, que é a mentoria voa, para passar aqui sendo acompanhada por mim por 6 meses e eu vou te ajudar a criar programas de trade para você vender de 3 a 5 programas nutricionais acima de R$ 1.000 por semana. Então é muito fácil bater aí faturamento de 15, R$ 20.000 todos os meses para os nutris que são mentorados por mim. Vamos deixar os links todos aqui, principalmente o link do WhatsApp do atendimento, que aí você pode trocar uma ideia com o meu time e entender, né, se o momento de carreira que você tá, o que que faz mais sentido para você. Muito bom, eu agradeço por esse papo, foi muito de grande valia, acredito, para quem assistiu. Obrigado pelo seu tempo também e por quem acompanhou até agora. Eh as considerações é que se aplicar o que a gente falou aqui, pegar, claro, os problemas que esse nutri tem passado, então conseguir identificar: "Caramba, eu tô passando por esse problema, consigo identificar isso na minha vida, tô vendendo ali as consultas avulsas". Pegar esse passo a passo que você deu e aplicar, já vai ter um resultado e ele vai conseguir ver a transformação na vida dela e dos pacientes. Então é isso, obrigado pela entrevista, obrigado pelo esse bate-papo e tamo junto. Imagina, eu que agradeço, agradeço você, nutri, que assistiu todo esse conteúdo. Quero te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha com pelo menos 3 amigas nutris, que é dando que se recebe, né. Eu falo que o universo ele é uma moeda de trocas, quanto mais gente compartilha, estou aqui eu compartilhando com vocês, quanto mais gente compartilha, mais a gente recebe. E aí essa balança do equilíbrio que eu disse, né, do dar e receber, só fica mais equilíbrio. Então compartilha, que com certeza quando você estiver precisando de ajuda de alguém, alguém vai compartilhar alguma coisa com você também. Gratidão, muito obrigada e até a próxima. Lembra de acompanhar lá no Instagram também. Beijo, gente. Tchau.